Olá, eu me chamo Ezequiel Ortiz Rosa. Hoje eu vou apresentar um trabalho relacionado à antropologia forense no processo de estimativa de sexo. Os componentes de que fizeram esse trabalho sou eu, Ezequiel, Ingrid, João e Joerive, e esse trabalho é para apresentação no 16º Encontro de Atividades Científicas. Bom, introduzindo o assunto, primeiro a gente tem que falar um pouquinho aí da antropologia forense, né? A antropologia forense, ela utiliza de meios ósseos para finalidades forenses, então ela tem uma importância aí muito grande no processo de estimativa do sexo nas investigações criminais, que é o foco dessa revisão de literatura, por exemplo, né? O objetivo principal do nosso trabalho é a realização de uma revisão de literatura que aborda esse meio, todos os meios antropológicos para a estimativa de sexo de um indivíduo, utilizando os meios antropométricos. Quando eu falo meios antropométricos, eu estou querendo dizer medições ósseas, tá? Porque a antropologia nada mais é do que a gente utilizar essas medições, por exemplo, né, ou, por exemplo, uma análise qualitativa, também para fazer essas finalidades forenses de um indivíduo. Falando um pouquinho sobre os nossos materiais e métodos agora, foi iniciada uma revisão de literatura, a gente utilizou os descritores do DEX para chegar nos nossos descritores finais, e, por fim, utilizamos as bases de dados da Cielo, do PubMed e do Web of Science para levantar os artigos para a nossa revisão de literatura. Sendo assim, a gente obteve alguns resultados e algumas discussões interessantes, né? Então, quando a gente fala da antropologia forense, citando aí a finalidade de estimativa do sexo, o fator primordial é estimar se o sexo do indivíduo, do crânio avaliado, por exemplo, se trata de um sexo masculino ou do sexo feminino. No caso, o crânio, ele tem muitas características que a gente pode observar. Então, no método qualitativo, né, que é o método que a gente pode visualizar e mensurar, a gente visualmente já consegue ver aqui diferenças, por exemplo, na região de glabela, na região do hospital, ou do próprio processo mastoide, tá? Então, geralmente, os crânios, por exemplo, do sexo masculino tendem a ser muito mais robustos, tá? E tem características muito mais específicas do que o sexo feminino, que tendem a ser mais concisos, tá? Menos robustos nesse caso. Outro aspecto esquelético que é muito utilizado é a pelve, porque a pelve tem muitas características aí que podem ser utilizadas, né, para a gente fazer essa diferenciação, seja pela sínfise pública, por exemplo, né, ou por diversos outros ossos aí que compõem a região a região óssea da pelve, né? Então, a pelve feminina é muito diferente, muito distinta da pelve masculina, já começando porque o corpo feminino ele é preparado ali para uma futura gestação, né? Então, a parte óssea ela tem essa diferenciação aí bem elevada. Em relação às vantagens e limitações de cada método, falando um pouquinho dos métodos qualitativos, que são os métodos que a gente pode visualizar e identificar se a gente deduz que seja um método do sexo feminino ou sexo masculino, o problema está maior aí em relação à desvantagem, que os resultados podem diferir muito em relação a um examinador e outro. Por quê? Porque cada um vai ter a sua análise ali, como não é uma medição, esse método qualitativo de visualização e identificação, ele pode ter um viés aí um pouquinho negativo entre um examinador e outro. Então, ele é utilizado, porém ele não é tão concreto, diferente dos métodos quantitativos que a gente faz as medições antropométricas, tá? Das medidas ósseas, seja do crânio, seja da pelve ou de outras áreas do corpo, para chegar numa finalidade ali, estimar se esse sexo se trata de um indivíduo do sexo masculino ou feminino. Então, nesse quesito, os métodos quantitativos aí, eles são muito superiores. Temos também a utilização de softwares hoje em dia, né? Já faz um tempo. Aqui eu coloquei os softwares que são de domínio público, que é o Mesh Mixer e o Invesalhos, que permitem que, por meio de tomografias, é, o, quem trabalha, né, com essa parte de perícia e identificação consiga gerar uma imagem tridimensional e também fazer essas medições ou até utilizar as técnicas aí qualitativas também por meio de imagens tridimensionais. Então, a conclusão que a gente chega é que a antropologia forense ela desempenha um papel fundamental dentro da estimativa de sexo, né? Lembrando que a antropologia forense ela não é um método
primário de identificação, ela é um método secundário, tá? Como método primário, a gente tem a papiloscopia, temos o DNA e temos a odontologia forense. Entretanto, no indivíduo, por exemplo, em alta decomposição, que tenha somente a região óssea ali, a antropologia forense pode ser usada com segurança e é amplamente utilizada, tá? Então, ela pode, sim, obter tecnologias avançadas, estatísticas positivas e, consequentemente, uma precisão melhor para esse indivíduo. Então, essa evolução constante nos estudos, né, de antropologia forense permite aí que seja mais fácil, né, chegar num critério de determinação ou de estimativa do sexo desse indivíduo de uma forma mais precisa, né, e contínua aí para odontologia, para antropologia, desculpa, hoje em dia. Então, a gente tem vários métodos que podem ser utilizados, e esse foi a nossa apresentação do nosso trabalho. Obrigado.